Sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. E hoje eu tenho a grande honra de trazer um livro do Dr. Viktor Frankl. Esse livro, Logoterapia e Análise Existencial, Textos de 6 décadas. Essa é a primeira edição de 2012, essa tradução, e esse aqui é a terceira tiragem de 2017. Já no verso do livro, ele traz um pensamento, uma reflexão de muita profundidade, para que a gente já comece a refletir ao ler esse livro. O Homo Patiens exige médicos humanos. O homem que sofre exige o médico humano, que não trata apenas como médico, mas também como homem. O médico que não é também um ser humano, mas apenas um cientista, poderia amputar uma perna com o auxílio da ciência, mas, com o auxílio apenas da ciência, não seria possível evitar que o amputado ou ser amputado se suicidasse depois ou antes da amputação. Olha o quanto é direto e profundo essa reflexão. Esse livro traz em seu bojo 12 capítulos, dos quais nós vamos falar um pouco de quais são os temas. O primeiro, ele vai falar sobre a problemática espiritual da psicoterapia, 1938. No segundo capítulo, ele traz a automeditação psiquiátrica, de 1938 também. Já no terceiro capítulo, ele traz a filosofia e a psicoterapia para a fundamentação de uma análise existencial, também de 1938. Já no quarto capítulo, ele vai falar sobre o apoio medicamentoso da psicoterapia no caso de neuroses nogênicas. No quinto capítulo, ele vai trazer um compêndio de análise existencial e logoterapia, de 1959. E aqui nesse compêndio, no capítulo 5, ele traz muito material, mas muito conteúdo. O primeiro, análise existencial como explicação da existência pessoal, que ele vai trazer ontologia dimensional. A espiritualidade do homem, liberdade e responsabilidade. E dentro desse, ele vai falar o pelo que do ser responsável do homem. E também vai falar do prazer e valor. Também traz a pulsão e sentido. E traz uma outra pergunta que é: o ante o que do ser responsável do homem? Algo ante o que alguém é responsável. Alguém diante de quem o homem é responsável. Olha a profundidade das reflexões desses temas. Depois ele vai trazer a análise existencial como terapia de neuroses coletivas, o vácuo existencial. Depois ele traz a logoterapia como assistência médico-espiritual. E aí ele fala da patodiceia metaclínica. Traz também a logoterapia como terapia específica de neuroses nogênicas. E logoterapia como terapia não específica. E aí ele vai falar da intenção paradoxal e da reflexão. Lá no sexto capítulo, ele vai trazer a psicologia e psiquiatria do campo de concentração, de 1961. No sétimo capítulo, ele traz Rudolf Allers como filósofo e como psiquiatra, de 1964. No oitavo capítulo, ele vai trazer a psicologização ou humanização da medicina, de 1981. E depois, no nono capítulo, ele vai trazer o encontro da psicologia individual com a logoterapia, vai falar de Adler, de 1984. No décimo capítulo, ele traz o tema Fome por Pão e Fome por Sentido, de 1985. E ele vai trazer ali da Primeira Guerra Mundial, o pós, que ele passou fome, e depois vai trazer também a passagem dentro, dos campos de concentração, a fome que se passava também. Ele faz uma analogia muito interessante e muito profunda. No 11º capítulo, ele vai trazer o homem na busca por um sentido derradeiro. E no 12º capítulo, ele traz observações sobre a patologia do espírito do tempo. Olha que capítulo e que material. Então, a logoterapia e a análise existencial é um sistema teórico prático
criado pelo psiquiatra vienense Viktor Frankl, que se tornou mundialmente conhecido a partir de seu livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, no qual expõe suas experiências nas prisões nazistas e lança as bases de sua teoria, de acordo com Allport. Trata-se do movimento psicológico mais importante dos nossos dias. Olha que privilégio nós temos de estudar a logoterapia. A análise existencial de Viktor M. Frankl é uma linha existencial humanística que busca, a partir de sua antropologia, ser abarcativa em sua visão de homem em todas as suas dimensões. A logoterapia e a análise existencial é conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia, sendo a psicanálise freudiana a primeira e a psicologia individual de Adler a segunda. O termo logos é uma palavra grega que significa sentido. Assim, a logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por esse sentido. Frankl. Para a logoterapia, a análise existencial, a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora do ser humano. A logoterapia é considerada e desenhada como terapia centrada no sentido. Vê o homem como um ser orientado para o sentido. O homem sempre procurou dar sentido, ou dar um sentido à sua vida e aprofundar-se em sua existência. A frustração dessa necessidade é um sintoma do nosso tempo. O sofrimento e a falta de sentido configuram um vazio existencial que muitos experimentam. Para esse mal, Frankl foi desenvolvendo durante décadas a logoterapia e a análise existencial. Frankl não pretendeu suplantar a psicoterapia vigente, mas completá-la e completar também o conceito de ser humano, mas indispensável às ciências do homem do que o método e técnicas corretas. A logoterapia e a análise existencial busca restituir a imagem do homem superando reducionismos através de sua visão bio-psico-espiritual. A logoterapia e a análise existencial do Dr. Viktor Frankl vem como uma proposta de uma escola psicoterápica que pretende superar o reducionismo e condicionamentos, contribuindo com uma visão do ser humano mais completa, de um ser livre e responsável, que constrói a sua história e que se posiciona diante de condicionamentos biológicos, psicológicos e sociológicos. Traz uma teoria mais otimista e humanizadora. Faz uma proposta que não se limita à psicologia, mas abrange todas as áreas da atividade humana e busca resgatar aquilo que é especificamente humano na pessoa, sua liberdade, para além das circunstâncias, sua personalidade perante algo ou alguém e a autotranscendência, como ser dirigido para além de si, aberto para encontrar sentido em qualquer situação e realizar valores. A logoterapia de Viktor Frankl possui um lugar central no interior dos modos de compreensão dos problemas existenciais, em geral, que surgiram nos últimos 100 anos. Juntamente com a psicanálise de Freud e com a psicologia individual de Adler, ela confirma, com sua presença, a pujança e a amplitude das escolas psicoterápicas de Viena, na primeira metade do século XX. Seu lugar, contudo, possui diferenças substanciais em relação à psicanálise e à psicologia individual. A logoterapia é uma tentativa de pensar o processo terapêutico como estruturado antes de tudo e a partir do problema do sentido, e como tendo por tarefa não apenas propiciar aos pacientes a descoberta de sentidos possíveis em situações aparentemente desesperançadas, mas levá-los também a alcançar uma clareza quanto à necessidade de assumir a responsabilidade pela sua existência. O problema do sentido, por sua vez, é tomado por Viktor Frankl como um problema central, exatamente pela percepção de que transtornos existenciais
são sempre acompanhados de processos de esgaçamentos do sentido e de uma diminuição significativa da capacidade da pessoa de conduzir sua existência e de fazer frente aos dilemas particulares. Isto fica especialmente evidente no caso de situações drásticas como as vividas pelo próprio Frank no campo de concentração de Auschwitz. Depressão, ausência de perspectivas, desânimo radical, indiferença são disposições existenciais que reduzem brutalmente as chances de sobrevivência no campo de concentração, revelando diretamente até que ponto a capacidade de encontrar sentido nos momentos de sofrimento mais acentuado alimentam a vida e a projetam para além de si. Nesse caso, o problema da responsabilidade também desempenha um papel central para Frank. Saber que não está sozinho, que se tem uma responsabilidade não apenas perante si mesmo, mas perante as pessoas que nos amam e a humanidade enquanto tal, cria uma zona de tensão com a redução de tudo ao meu problema particular, algo que normalmente vem junto com os transtornos existenciais em geral. É isso, portanto, que o leitor encontrará no presente livro. O testemunho denso e humano da possibilidade do sentido em toda e qualquer situação do existir. E mais do que isso, a estruturação de uma perspectiva terapêutica a partir daí. Essa é a força do presente texto, da presente obra, do presente livro. Viktor Frankl, Logoterapia e Análise Existencial. Textos de 6 décadas. Mas precisamos adquirir essa obra de Viktor Frankl, que nos fará dar mais um passo nessa imersão da vida e obra do Dr. Viktor Frankl. Certo de que cria uma inquietação em todos vocês. Um grande abraço e até o próximo.